sejam bem-vindos a mais um Deu Liga Podcast, o podcast que fala sobre tudo que voa, tudo que é do paraquedismo, além de explicar para vocês sobre a Liga PQD, a Liga dos Atletas. É uma liga de um clube de benefícios que todos vocês já sabem, o QR Code está aqui em cima, se cadastre R$60 por mês, clube de benefícios incríveis. Hoje, na minha frente aqui, tem um convidado muito especial que eu conheço há muito tempo. Nós vamos falar de o início do Free Fly no Brasil, o início do Free Fly no mundo, o início dos trabalhos em túnel de vento, que começou lá em Orlando. Vamos falar de grandes recordes, vamos falar de cinematografia aero-audiovisual, vamos falar sobre pouso, vamos falar sobre algumas ocorrências que aconteceu com esse nosso convidado, que tem uma história divina dentro do paraquedismo. Esse nosso convidado tem uma história maravilhosa dentro do paraquedismo. Tudo que a gente vê até hoje no Free Fly tem muito a mão dele. Eu chamo aqui comigo nosso querido irmão João Tambor. E aí, João? Beleza, Bion. Beleza, mano. Obrigado. Putz, cara, sem palavras para agradecer você ter aceitado o convite. O João veio de São Paulo aqui para Boituva, onde a gente está gravando. Queria que você se apresentasse primeiro. Quantidade de saltos, quem é você, o que você faz, sua formação. E a gente já começa o papo. Vamos lá. Bom, sou João Tambor, tenho em torno de 19 mil saltos, 6 mil horas de túnel de vento. Daqui um mês e meio eu completo 33 anos de paraquedismo. Comecei com 19, bem aqui onde a gente está. É sério? É, bem aqui. Aqui é a área, esse pedaço da área aqui é o pedaço mais antigo, né? Da área Sim. de Boituva. Então essas salinhas aqui, a primeira vez que eu vim fazer o curso de paraquedas, eu dormi dentro de um paraquedas, porque eu não trouxe muita coisa, numa salinha dessas aí, dentro de um redondo eu dormi. Primeira vez aqui. Você lembra que escola que era? 33 anos. Não tinha bem uma escola, né? Era Albatroz, mas era com o Cabrita, o Newton, o Bruno San Martin, que estava fazendo formação como instrutor. Então eu fui cobaia dele, que ele era lá de Pindamonhangaba, onde certo. eu cresci. Nasci em São Paulo, cresci em Pindamonhangaba. E acho que é isso, né? Como é que você chegou aqui, João? Aqui, então, esse conhecido, os nossos pais, o Bruno San Martin, os nossos pais eram amigos. Tá. E ele já saltava, e ele fez o curso de instrutor, ASL, né, Static Line, e precisava de um cobaia para lançar. Mentira. Então eu fui o cobaia dele. E nessa época eu já gostava de voar, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa relacionada a voo. Você tinha essa vontade. Eu tava tendo aula de piloto privado, né? Tava pilotando os Paulistinha, os Teco-Teco no aeroclube, então eu já tinha esse contato com a aviação. Já tinha voado de asa delta sozinho, de morrinho, dos morrinhos que você faz as aulinhas assim, né, para decolar. Então eu já tinha tirado o pé do chão, né, com algo não motorizado. Sim. E tava na pilha. Na verdade, quando eu fiz 16 anos, eu fui fazer o curso, mas aí tinha que fazer salto de redondo, um monte de coisa. Aí eu fui para asa delta. E aí com 19 apareceu esse cara, falou: pô, não, tô fazendo lá, vamos lá. Aí eu vim, fiz o primeiro salto aqui. E aí começou. Aí os primeiros ali de Static Line eu ainda estava fazendo só para... Achava que eu ia ser piloto mesmo de avião, né? Mas quando eu fiz a primeira queda livre, eu falei: não, é isso mesmo que eu quero. Ali você decidiu. Que é a sensação de voar com o corpo mesmo, né? Sem máquina, sem asa, sem vela. É a aerodinâmica do corpo humano no vento e é isso. Que inclusive... A gente está no começo do episódio, mas nós vamos falar, o João Tambor há anos já tem um trabalho educacional, né? Online, né? O texto tudo está online, são vídeos, são conteúdos incríveis sobre o voo do corpo, sobre treinamento específico para paraquedista, para quem quer voar. Depois a gente vai falar mais sobre isso. João, cara, eu te conheci há muitos anos atrás, era o meu início de skydive. Mas antes mesmo disso, aí vem a minha memória, o Dani Pereira, né, que é da Fuego, falou: nossa, cara, conheci o cara, Jussé e João Tambor, a gente foi fazer um evento da Red Bull e tudo mais. Ali você já estava no mainstream do skydive. Nós estamos falando isso de 2000, cara. 2000? Acho que foi 2003, né, que foi o evento da Red Bull. Eu acho que sim. 2003, Foi, bom, na trajetória, né, já que você trouxe aí nesse time frame aí, né? Sim. Da timeline. Eu fui para os Estados Unidos em 97, comecei a saltar em 92, 97 eu fui para os Estados Unidos. Você saltava aqui de redondo e... Não, comecei de quadrado. Quando eu fui tentar a primeira vez era redondo, que eu tinha 16 anos. Aí acabou não dando certo, foi bom até aí 3 anos depois eu já comecei no quadrado mesmo.
E aí, um ano depois que eu comecei a saltar, eu já me formei instrutor static line já. Caraca. Um ano e meio, mais ou menos, depois eu fiz o curso lá em Brasília e já comecei a lançar a galera. Então eu tinha muito salto a 4.000 pés. Muito, né? Muito assim, 400 saltos. Tá. Em 4 anos eu fiz... Antes de ir para os Estados Unidos, que foi, né? 97? Tinha 5 anos de paraquedismo no Brasil. Eu tava com 700 saltos quando eu fui morar fora. Tá. E aí, assim, como eu fazia ginástica artística, na época falava ginástica olímpica, eu já saía da barra fixa, assim, eu mandava, tipo, duplo parafuso, eu mandava as acrobacias, né? Você sempre foi muito ligado ao esporte, né? Sempre, desde moleque, assim. E aí, quando eu lançava os alunos de Static Line, eu ia lá pro montante, balançava lá e já saía mandando os freestyle, que na época no Brasil nem chamava de freestyle, né? Só dando as cambalhotas. Aham. Então já pirava nessa modalidade que nem se falava ainda, né, no free fly, mas já gostava dessa parte mais acrobática, né, de voar e tal. Naquela época já tinha o free fly? Já era Naquela época difundido? não tinha free fly, tinha o freestyle, né? Tinha o freestyle. O freestyle aqui no Brasil tinha um atleta que arriscava fazer umas coisinhas que era o Saez. Não, esse é uma novidade, esse eu não conheço. O Saez e o Aranha eram 2 irmãos que saltavam bastante. E o Saez mandava uns voos em pé, mandava uns layouts estendidos e tal. E aí depois do que veio assim, fazendo o voo do free fly, né? Foi o Mico. Que foi o Mico. Foi um dos primeiros brasileiros assim, a trazer de fora do Brasil pra cá. Pra gente não cair muito, quebrar muita timeline. Então, 97, que foi o primeiro ano que eu fui morar nos Estados Unidos, foi quando teve o primeiro mundial de free fly. Foi em 97. Primeiro campeonato mundial dessa modalidade. Então ela começou mesmo por aí. Tá. Nos later 90s, né? Sim, nos anos 90, quase 2000. E antes era o que? Antes era o freestyle, que era tipo uma ginástica olímpica, com câmera. E tinha o Sky Surf também, né? O Sky Surf já tinha no X Games, na época lá, quando começou os primeiros a gente vai falar sobre Games, isso também. tinha. E então foi mais ou menos aí. Aí, quando deu esse campeonato que você falou do Dani, da Fuego, que eu conheci, não só foi o primeiro, mas foi o único grande evento mesmo, assim, de responsa que aconteceu aqui no Brasil de pouso. Já teve campeonato brasileiro, já teve mas outro, mas não chega, compara, tipo um público de 20, 25 mil pessoas. Não. É outra coisa. Cineflex filmando de helicóptero, entendeu? Barraca de massagista para os atletas competidor quando descia lá fazer massagem, sabe? Tipo, assim, a estrutura surreal da Red Bull. E o que eu acho que assim, de arrepiar agora, você trazendo isso aí, que eu me lembro, né? Que não foi só o primeiro, mas foi o melhor, o único até hoje. A gente vê, já está em 2025, isso foi em 2003, né? Cara, faz 22 anos, cara. Imagina só. O que mais foi interessante aí foi o investimento da Red Bull na captura do audiovisual. Então eu vim para filmar, me convidaram para competir ou para filmar, né? Aí, já que para filmar o cachê é mais alto, eu vou filmar, né? Na época eu já competi, estava começando a participar dos campeonatos de pouso, né? Quando saiu os primeiros Velocities, aí já estava nessa época, né? Saindo os primeiros velames mesmo de competição, assim, sabe? Tá. Que era crossbracer, que era isso, que começou a uma grande vertente, assim, né? Na pouso de alta performance. E então, como é mais atrativo para o público, dá para entender o que está acontecendo, o pouso, então realmente foi interessante. E aí grandes marcas começaram a investir mais nisso, fora do Brasil também, né, principalmente. E aí a Red Bull trouxe para o Brasil esse evento. E aí eles contrataram a aerocinegrafista, um helicóptero com uma Cineflex. Nem sei se era Cineflex na época, mas era uma câmera, acho que já era uma Cineflex, já era. Pode ser. Que é um gimbal. A Cineflex é um gimbal que você encaixa uma câmera, ou é Ikegami, ou uma Sony, enfim. Mas é o Cineflex. Eles contrataram. Um cinegrafista para filmar dentro da água. E aí quem filma bem dentro da água? Um cinegrafista do surf. Aí na época eles pegaram um cara que chamaram, era o Clebinho, não lembro o sobrenome dele agora. E o Ricardo Erneck, uma coisa assim, que também era cinegrafista de surf, só que daí
do que costumava tirar foto da praia com aquelas lentes, sabe? Com sim, duplicador, 600. Puta, então tinha altas cenas ali, cara. Altas cenas. Nossa, João, que e isso? a Fuego foi contratada, teu amigo Dani, para ser a produtora, para gerenciar todo o material desses talentosos cinegrafistas. Do surf e do skydive e do audiovisual em geral. Que câmera que você usou? Na época, tava... BX1000? Eu acho que foi... O já APD. tava... Não, na época tava, acho que saindo... Tava com aquelas Sonyzinha, com as mini DV ainda, não tinha high definition ainda, né? PCzinha. As PCzinha, acho que era PC5 na época. Tinha a PC10 e a PC5. Acho que não tinha 10 ainda em 2003. Acho que foi a PC5. Que ela abria na lateral compridinha, né? Compridinha, assim, estreitinha. Isso. Né? Foi essa aí que eu usei. Com fita, galera. Com fita. Fita. E eu acho que eu subi com uma 7D também, se não me engano, fotografando. Na época acho que eu já tinha. Ou era uma 7D ou uma Rebel. Eu acho que não. Acho que era uma Rebel. A 7D veio em Saiu 2010. Depois, foi bem depois. Então foi uma Rebel. Pode ser. Foi uma Rebel. Pra fazer foto. Pra fazer foto. Não era vídeo. Não. Aí fazia foto com essa daí, com a câmera. E a tua missão era subir? Como que era a tua... Eu saía e vinha acompanhando alguns atletas, né? Filmando no SUP. Foi bem desafiador porque lá era numa península. Então onde a gente foi fazia no Parque Birigui? Curitiba. Curitiba, Parque Birigui. Então tem uma península no meio do lago. Então o SUP não era num pound, era no lago. E você tinha que parar na península. Então se você fazia um overshoot, você caía na água. Se você vinha curto, você caía na água. Vários atletas caíram na água, vários. Eu lembro, Fabinho Brandt estava, Claudião também, né? Eu não tinha opção de cair na água porque eu tava com a câmera na cabeça, né? Então eu tinha que ser preciso e ainda filmar os competidores e pousar na península. No Bullseye ali, que tava um logo gigante que colocaram da Red Bull. Sim, eu lembro, cara. Teve até um dos pousos que acho que eu vim seguindo o Luigi, não sei quem que eu vim, que o vento tava fraco. E aí eu vim meio alto assim para filmar ele de cima para baixo. E aí a hora que eu parei, eu pisei assim, literalmente, o meu paraquedas caiu na água, mas eu não. Eu parei no final da península, assim, daquela que você faz assim, balança os braços assim, o paraquedas caiu na água, mas eu fiquei no seco. Tá. Foi quase. E não tinha drone, né, naquela época. Não tinha, então imagina. Era o que conseguia filmar era voando junto. Então foi bem legal nessa época. E foi aí que eu conheci o Dani. O Dani, eu te conheci um pouquinho depois, um pouquinho depois dessa época. Mas aí a tua história lá, vamos voltar para a nossa timeline dos Estados Unidos. Você foi em 97, ficou quanto tempo lá, João? Olha, em 97 eu fui, e aqui eu já saltava como static line, instrutor, como eu te falei, e lá cheguei como dobrador. Então eu fiquei mais como dobrador, um ano, mais ou menos, ralando os joelhos lá no chão, dobrando pra caramba, em Titusville, no Cabo Canaveral. Na época, pra você ter uma ideia, na época que tinha o X Games, né, tinha os campeonatos mundiais, então a notícia, que até era uma das perguntas que tem, então já vou adiantar ela, a notícia nessa época chegava aqui através das revistas, né, da Air Press, né, exato. Já tinha Air Press, mas chegava Parachuteless, né, Parachuteless. De revista também, a revista de Skydive. Tinha a Paramag, tinha uma revista europeia e uma americana. E tinha o contrabando ali das cópias de... As cópias de VHS, piratona, que chegava aqui também, né? Que aí as primeiras imagens de Free Fly chegou com aquele filme do Chronicles. Depois a gente fala mais disso, pra gente não quebrar aqui. E então, na capa da revista, tinha um cara do freestyle, que era o Omar Oli... Ai, caramba, esqueci. Eu sou ruim de nome. Olaf Zippers? Não. Não. O Olaf Zippers era o câmera do Omar. Ah. Entendeu? O Olaf Zippers começou o Free Fly como cinegrafista do freestyle, né? Ele filmava freestyle, filmava skysurf, e aí ele foi desenvolvendo as habilidades de voo ali para trazer o Free Fly ao cenário, né? Aí esse cara, ele era patrocinado por uma área. Essa área, ela abriu próximo à base da NASA, então eles vendiam um pacote de salto duplo, onde você passava voando em cima da onde ficava a Space Shuttle, e aí lançava a galera 15 mil pés ali em cima, então tinha todo aquele cenário do Cabo Canaveral, o tour going up, né, para filmar ali a base da NASA. Que massa, cara. Tanto que eu tenho 5 saltos com um foguete ao mesmo tempo indo pro espaço, e a gente tinha que dar livre e descendo. Eu já fiz 5 saltos já, sincronizados, né, com o lançamento. Foi proposital ou foi proposital? Proposital. Isso antes do atentado, né? Era permitido. Depois não permitiram mais. Sim. A gente era 5 milhas de raio que podia
voar. Então a gente sincronizava, aí você tava dentro do avião e escutava lá Space Shuttle for 10, 9, aí era todo mundo lá pra fora do avião e tal. Que demais, Essa João! adrenalina, foi muito legal. Já peguei um sunset, sunrise, teve salto noturno, teve vários saltos junto com a Space Shuttle. Nossa! De noite fica igual de dia. Eu imagino aquela bola de fogo, fica né? Fica dia. No meio da noite fica dia. De manhã. Você tem essas cenas ainda? Tem uma do Nascer do Sol. Teve uma que foi capa de revista. Separa pra gente colocar na edição, porque as pessoas não têm noção disso. Eu já tô imaginando, a cena deve ser incrível. É incrível. A mais incrível foi essa do Nascer do Sol junto com o lançamento, que aí eu soltei o PR Chofar, que fazia Sky Surf, com o Gui Pádua, filmando ele, e eu e o Thiago Miniti. Thiago Miniti. Ele tava de Sky Surf. Thiago Miniti foi, Ele tava de Sky Surf também. Sim, A gente fez um salto com 2 Sky Surfers e 3 câmeras. Câmera flyers. Demais, cara. Bom, pra gente não quebrar nossa timeline aí, então aí eu fiquei na dúvida se eu ia para essa área onde estavam os campeões mundiais na época treinando lá, sendo patrocinado por essa área em Titusville, ou se eu ia para os Estados Unidos, para Quincy. Quincy, para quem não sabe, era onde acontecia a Convenção Mundial de Queda Livre, World Free Fall Convention. Era uma convenção que acontecia anualmente nessa cidade, acho que é o estado de Illinois, né? Quincy, uma cidadezinha do interior, fazendas assim e tal. E eles pegavam lá uma fazenda que tinha uma pista, né, de grama e tal, traziam tudo que você possa imaginar que dá para você saltar de lá. Então tinha helicóptero, aqueles helicópteros esquilo que usavam na guerra do Vietnã, sim, lá, né? Os Jet Ranger, com os pilotos que voaram no Vietnã, né? Entendeu? E os caras, então você ia pendurado para fora do helicóptero, assim, com as pernas balançando para fora, com o cinto ali, e ele ia no meio da plantação, assim, de milho, cortando as cabeças né, dos milho ali. Aí vinha de frente para a árvore, assim, subia. Tipo, é como se fosse um rolê de montanha-russa, e daqui a pouco ele aí subia. Aí subia, e aí a galera saltava. Saltava de avião bombardeio, você saía no compartimento de bomba. Então eles abriam como se fosse a bomba, só que aí caía a galera, entendeu? Então tinha isso, tinha o 727, né? Que tem o jato de linha aérea. O de Paris. O de Paris. Que antes de ser de Paris é o que lançava a turma lá em 727. Em Queens. Então tudo isso que você possa imaginar, vários aviões rápidos. Você tem uma ideia do nascer do sol. E o nascer do sol lá é assim, ó. Saiu aquele primeiro facho de luz, avião decolando. Então, do nascer do sol até o pôr do sol, a cada 1 minuto e meio um avião decolava. Nossa, imagina, João. sem parar, durante 8 dias. Imagina. Milhares de lançamento, milhares. Então era uma coisa assim, era o sonho de todo paraquedista. Era só convidado? Não, era quem quisesse ir, né? Tinha, acho que ser no mínimo categoria B. Né? Pagava para isso? Pagava a inscrição. Lá era free beer todo dia, era show de rock and roll, era Woodstock do paraquedismo. Que delícia, cara, que lugar maravilhoso. Woodstock do paraquedismo. Então todo mundo que saltava na época, o objetivo era um dia ir nisso, né? Então eu fiquei na maior dúvida, eu falei, será que eu vou para isso? Eu vou, né? Aí como a minha intenção era ficar lá, eu falei, no bug eu vou ter contato com gente dos Estados Unidos inteiro, mas vai estar todo mundo em clima de festa. Se eu for para outra área, e a minha intenção é, né, ser atleta, ficar lá morando, então, não sei o que, talvez seja melhor ir para um lugar que a turma vai estar treinando e não vai estar em festa, né? Sim. E aí foi bom que deu certo, porque quando eu cheguei nessa área, olha só, né? Tem até uma frase que fala que não existe sorte, né? Existe você estar preparado no momento certo, na hora certa, do jeito certo, né? Sim. Então eu tinha muita vontade, estava preparado, né? De certa forma. Cheguei lá, os dobradores dessa área tinham ido para o World Free Fall Convention e deixaram a área na mão, sem dobrador. E aí eu lá fui com o dinheirinho contado para passar 2 semanas e falar, pelo menos em 1 semana, 10 dias eu tenho que arrumar um jeito de ficar aqui, né? Arrumar um lugar para dormir, para morar, para ficar, um trampo, alguma coisa, nem que seja de garçom, mas de preferência na área, né? E obviamente que eu não imaginava que eu ia chegar lá e já ia conseguir um trampo de dobrador, muito menos de câmera, né? Que na época era mais difícil. Ainda mais, numa necessidade dos caras. Numa necessidade dos caras. Aí eu cheguei lá, eu vi que até o dono da área tava pegando para dobrar student, né? Aí eu falei, se precisar de ajuda aí, né? Tô vendo que vocês estão, né, precisando de ajuda aí, se quiser eu dobro também. Aí comecei a dobrar. Aí o cara
o dono da área, que na época era um dos campeões do administrador, ele era campeão, já tinha sido campeão mundial de Sky Surf, que era o Bob Grainer. Um cara foda também, assim, sabe? E aí esse cara pegou e falou assim, então faz o seguinte, a partir de agora você pode ficar. Aí eu fui morar na Bank House de lá da área. E falou, a partir de agora você é o responsável da área de dobragem da área. Então era uma área super movimentada, eu sem falar inglês, em 10 dias dos Estados Unidos virei o responsável de dobragem da área. Quer dizer, tinha o rigger, né, que era o responsável da parte de rigging. Tudo bem, mas aí a parte rigger. Mas quem escolhia a escala, quem dobrava, quem não dobrava, quem tinha preferência para dobrar era eu. Pela sorte de ter chego lá no momento certo, na hora certa, e a turma ter pisado na bola. Todos os dobradores não fizeram escala nem nada, tudo simplesmente abandonaram e foram, entendeu? Então aí comecei, fiquei dobrando pra caramba, aí enfim, foi até meio foda, assim, porque os dobradores ficaram meio com rincha, quando eles voltaram e tal, mas depois foi construindo os laços ali. Sim, óbvio. Né, de parceria e tal. E aí, depois de um ano e pouco, quando obviamente sobrava um tempo eu subia, saltava, mas acabei saltando menos do que eu saltava no Brasil antes de ir, só que saltos a 15 mil pés, né, em vez de 4 mil, entendeu? E com outro nível de galera, né, outro nível técnico, né. E então o skydive foi melhorando, não foi aquela mil maravilhas, mas foi melhorando. Foi uma evolução vertical, mas ela foi num expoente. Foi num expoente. Aí um ano e meio depois, lá treinava também, sempre assim, os que disputavam o pódio, primeiro, segundo, terceiro, estavam treinando lá sempre, né? Do sky surf, do freestyle, no free fly ainda não tinha nesse começo aí lá, né? Ainda estava começando, então tinha mais na Califórnia, não tinha muito, tinha já ali em DeLand, né? Tinha os franceses que vinham para DeLand voar, tal, tudo, mas em Titus mesmo foi lá, levou mais uns anos, né, desde que eu cheguei lá até para começar a ter bastante. Tinha lá um coach de free fly que era o câmera desse cara que tava na capa, que era o Orly King, minto. Orly King era o câmera do Omar. O Olaf Zipser era o câmera de um Sky Surf na época e ele filmava a Stefania. A italiana. Sim. Ele era o câmera do freestyle da Stefania, né? Entendeu? Então, tipo, por isso que eu confundi. Mas o Orly King era o outro câmera que foi o principal câmera daquela fita VHS que a gente mencionou, do Chronicles. Que foi a primeira produção mega boa de audiovisual do Free Fly. Do Free Fly especificamente, né? Do Skydive, porque tinha base jump também, né? Tinha algumas outras coisas. Bom, um dado dia lá, tava dobrando um francês, que era o Eric Fradet, que era também ali fantástico, né? Quem aqui, não sei, da turma das antigas aí assistiu aquele Anti-Gravity? Anti-Gravity, eu assisti. Já assistiu? Óbvio. Além do Chronicles, tinha uma fita que era o Anti-Gravity. O Anti-Gravity tinha 3 Sky Surfers performando junto, que era o Bob Grainer, que era o dono dessa área que eu falei, o Eric Fradet, que era um francês, e Patrick Degardon, que inventou o wingsuit também. Então, desses 3, eles estavam, só o Patrick que como ele era francês, não frequentava muito lá, mas os outros 2 estavam sempre saltando lá. E um dia, quando eles estavam treinando, o Eric Fradet estava treinando o Sky Surfer, ele queria um câmera para filmar o câmera dele filmando ele. Eles estavam acertando uma manobra. Eu lembro que um dia lá, tinha um suíço que estava saltando também, pegando coach de Sky Surf, e eu filmei ele com a câmera dele, eu não tinha câmera na época ainda. Aí eu pus a câmera do cara emprestada e filmei. Mas você pôs no seu capacete. No meu capacete. Mas não era a câmera não era uma GoProzinha desse tamanho. Não, era GoProzinha, era as Hi8, né? Hi8, nossa, assim, Hi8. Aí eu filmei. Aqui no Brasil eu cheguei a filmar antes de ir pra lá com o Hi8, né? Aqui, assim, eu tive essa oportunidade. Você tinha aquele plate? Isso, cara. O primeiro capacete meu foi um Protec de skate. Eu peguei uma lata de querosene, uma tesoura de jardinagem, cortei assim, ó, peguei assim, aquela lata de jardinagem, assim, arrebitei no capacete, botei um gancho de arame, assim, que era a mira. Fiz um strap, assim, numa câmera de VHS mesmo, uma bitola desse tamanho, assim, ó. E pum, saltei. Assim foi o primeiro vídeo. E nessa época eles estavam começando a falar do chute assis, que não tinha o free fly, mas tinha já o sit fly. Que era o que os franceses que inventaram chamavam chute assis. Que era meio um sit fly, né? Era meio sit fly com uns macacão com asinha no braço e tal. Então aí eu fui tentar filmar isso daí, né? A primeira filmagem que eu fiz foi pra Você também isso. Tava de macacãozinho também? Também tava de macacãozinho, o cara ficou assim, né?
Era um pixel no vídeo. Não era nem pixel, porque não era digital ainda, né? Mas pelo menos, né, tava ali já começando. Aí um pouco antes de ir para os Estados Unidos já consegui uma Hi8 aqui, já comecei a melhorar as filmagens, já comecei a filmar uma coisa ou outra, já filmei Skysurf, né, antes de ir para lá, tal, tudo. Não tava fazendo o Free Fly ainda, mas acompanhava o Skysurf, já fazia um chute assis, né, que não é Free Fly ainda e tal. E aí então lá, nesse dia que esse francês do Skysurf viu uma filmagem que eu fiz de um aluno que estava tendo aula lá, falou, quem que filmou isso aí? Eu falei, fui eu. E você filmou isso aí? Porque eu era o dobrador para ele, né? Eu dobrava o paraquedas deles ali todo dia, dele, né? Desse cara em específico. Ele falou, não. Falou, pô, very good, very good. Ele falou assim, né? Que ele é maior engraçado, cara, serião. Na época tinha 45 anos, né? Eu 20 e poucos. E o cara fazia 18, 20 saltos por dia. Falei, puta, quando eu cresci eu quero ser que nem esse cara. aí beleza. Aí, cara, à noite ele morava na Bank House lá também, vários atletas moravam juntos. Aí ele falou assim, ó, tem uma proposta pra te fazer. Vixe, que ano foi isso, você lembra? Isso foi 2000... Foi 97, não, foi 98, final de 98 para 99, assim, um ano e meio que eu tava lá já. Tá. Que aí que deu a virada de chave lá, de ficar dobrando para virar paraquedista mesmo, né, saltando. Porque aí ele propôs para eu filmar eles faziam 18 saltos por dia. Só que eles tinham 2 equipamentos, né, back to back. E eu tinha um equipamento meu e não tinha câmera. Aí ele conseguiu uma câmera emprestada lá da namorada. O cara queria dele. De qualquer jeito. Ele precisava, né? Pra ter ali o feedback de tal. Ele falou, ó, vai em quantos você conseguir ir. Quantos saltos você conseguir, você vai. E aí ele não pagava nada. Só que aí eu ganhava as primeiras 2 decolagens do dia, eu ganhava. Então eu podia chegar e saltar na primeira deco, que não tinha paraquedas aberto ainda para dobrar, nem nada. Então eu filmava, dobrava, e aí eu comecei a mandar na faixa de 8 saltos por dia. Dos 18 que eles faziam, de 14 a 18 que eles faziam, eu comecei a mandar 8. Aí que começou a evoluir meu voo. Aí também nesse período eu conheci a Juliana Sé. Sim. Foi tudo meio que junto aí, foi uma, né, E aí a Juliana, vamos fazer um time e vamos competir no Mundial da Austrália. Nenhum time brasileiro tinha representado o Brasil ainda nas disciplinas artísticas, até então, né? Só tinha 4-way, 8-way, aquelas modalidades militares, né? E tal. TRV, mas ninguém tinha ido ainda no Skysurf nem no Mundial, né? Aí o PR foi com o Gui Pádua, o Sabiá com o PR Chofar já tinha ido Skysurf, mas eu acho que não era mundial, acho que já tinha ido no X Games, uma coisa assim. Eu sei que a gente foi os primeiros de freestyle a representar o Brasil no Mundial, 98, na Austrália. Nesse período, a gente começou a gente atrapalhava pra caramba, começou a saltar o máximo que dava e não tinha muito tempo para treinar. E aí abriu o túnel de vento, o Sky Venture, nesse ano também, 98. Em Orlando. Que é 1 hora dessa cidade. Puta, então a gente dobrava e saltava o dia inteiro, pegava o carro, às vezes dirigia 1 hora para voar 2 minutos, 2 minutos, e já voltava amarradão, já tentava um city fly, já tentava um backfly, tentava as transições, porque o que mais pegava era conseguir fazer as transições sem mexer a cabeça, né? Então a gente queria filmar, tanto porque ela me filmava pro freestyle e eu filmava a galera. Então, tipo, a cabeça parada, sair da barriga pro back, do back pro sit, pra todas as posições, e a cabeça, tipo, cabeça de galinha, o gimbal ali, né? Isso. Então a gente treinava isso no tuning, que foi que realmente deu um grande avanço. Na época todo mundo falava que o tuning não dava para fazer free fly. A gente era levinho, usava os macacões maiores e conseguia tirar o máximo proveito. Daí depois os tunings foram melhorando a velocidade e aí sim que começou realmente a dar para treinar mais o free fly no túnel, né? E aí a gente acompanhou essa onda aí. Aí então quando foi em 2000, a gente voltou pro Brasil e foi a primeira vez que teve um Free Fly Camp no Brasil. Já tinha uns 3 anos nos Estados Unidos, já tinha competido em 2 mundiais, eu e a Ju, a gente estava treinando bastante lá, já tinha um tempo de túnel, e aí tava o Claudião, o Calota, o Saldanha, o Mico, quem mais que tava? Fabinho Brant, o Thiago tava também, o Minite. E tinha mais, tinha o Anselmo. O Anselmo, eu ia falar nele. O Anselmo. E você acredita que, já quem está falando de liga, que nesse período aí, né, no começo dos anos, acho que 2001, entre 2001 e 2003, a gente tentou fundar uma liga que chamava Liga Vertical.
Porque como não tinha ninguém da CBPq, ninguém representava a modalidade do Free Fly, e exatamente buscando essa união dos poucos, né? Porque começa tipo, sei lá, né? Eu lembro que tinha o Marcão Terraguar, o Gui Pádua, eram os primeiros coaches assim de Free Fly no Brasil, Claudião, eu, a Ju, depois. Claudião depois. Então quando começou, não tinha assim algo que unia, né, a turma, assim, sabe? E aí a gente falou, pô, vamos criar a Liga Vertical, que aí era o freestyle, né, a modalidade de freestyle, o Free Fly e o Sky Surf. E aí nessa época tava toda essa galera, o Sangue, o Mico, nossa, que massa. o Claudião, Saldanha. Foi aqui em Boituva? Da galera da antiga Anselmo. Essa linha ali, Renê, onde era o Free Flow. A Aline, de mulher tinha a Aline, a Fernanda, era ali, onde hoje é o Free Flow. E aí foi assim que foi começando, né, o Free Fly aqui, que a gente foi aos poucos, esses primeiros atletas foi trazendo conhecimento mais para o Brasil. Alguns atletas de fora, como o Fly Boys, que foram os primeiros campeões mundiais consecutivos da modalidade, né? O Fly Boys, que era o Eli Thompson, um grande amigo, ele que me ajudou daí depois de um período de morando na Flórida, eu mudei para Califórnia. Então ele que me ajudou a fazer essa transição, né? De morar lá em Paris Valley e tal. Você morou lá? Não sabia não. Morei em Paris, eu morei 8 anos de Flórida e 5, 6 de Paris. Eu vi uma foto sua em D-Land, na parede lá. Em Paris, das antigas. Em Paris tem no túnel lá uma foto lá, eu vou sem camisa. Eu não fui pro túnel, eu fui pra Paris, mas eu não entrei no túnel, eu vacilei. E lá em D-Land tem na PD, tinha uma grandona minha, assim, as primeiras selfies, assim, eu fazia selfie com a 7D, com o Rebel. Você foi piloto de teste da PD? Do Velocity, E eu, a Ju, o Bob Cuspe. O Bob foi bastante, né? Eu e a Ju às vezes fazíamos. Como que é isso? Ou antes de lançar para o mercado, a PD tinha que testar o paraquedas com vários wing loads diferentes, com várias pessoas diferentes. Você levava um terciário ou não? Não, porque o Bob já fazia com terciário. Quando a gente pegava para fazer teste, já tinha passado por essa fase inicial, que tinha que saltar com terciário. Tá. Então a gente fazia mais para ver abertura, se dava pane, se não dava, se tinha tendência de curva, se não, o comportamento do velame, pelo fato de a gente ter wing loads diferentes, né? Então como a gente era leve... E vocês faziam alguns exercícios enquanto ele estava aberto? Às vezes tinha uma sequência, eles simulavam passavam, uma prematura, assim, fazer flat turn, ou fazer ponto de stall, né? Entendi. Fazia várias coisas assim. Entendi. E a maioria das vezes era hop and pop, né? Sai, abre e vem pra pouso. Tem um câmera filmando vocês, óbvio. Não. Às vezes vocês reportavam. A gente ia com câmera para filmar a abertura. Mas vocês reportavam isso? Salto tal, aconteceu tal coisa. Tinha um logbook direitinho para entregar para PD. E tinha também vários que a gente fez. Às vezes eles colocavam uma câmera no capacete apontando para cima e às vezes levava na barriga. E então foi nesse período aí que saiu o Velocity. Aí também quando saiu o Katana. Cheguei a fazer também com Katana, alguns saltos. E João, sempre focado, né? O audiovisual teve sempre na sua vida, né? Aí eu acho que, eu não sei quando que foi uma virada de chave sua, no seguinte sentido. Você é um apaixonado, eterno apaixonado pelo paraquedismo, óbvio. Um atleta renomadíssimo, mas que você também traz para o skydive essa coisa de como filmar. Pela técnica que você tem de voo adquirida em tantos anos, né? Eu acho que você nos 30, 40 frames por segundo, 25 frames, 24 frames por segundo, 120 frames por segundo. O Rick Neves, olhar artístico, você também tem um super olhar artístico para a plástica do paraquedismo, né? De como antecipar, como chegar na peça, como chegar naquele atleta, dependendo do movimento daquele atleta e tudo mais. Essa parte que virou a chavinha, teve um hiato aí, um meio do tempo, houve uma etapa do X Games, eu não sei se foi em San Diego, acho que foi em San Diego. São Francisco, que teve, talvez a única, eu não sei se tem outra, a única transmissão ao vivo no ar com galera voando. Eu queria que você... Naquela época, né? Cara... 98, 90. Você foi câmera desse evento e eu queria que você contasse em detalhe como é que funciona um negócio desse. Bom, o X Games, ele na época era a competição, acho que até hoje é uma das maiores referências de esportes de ação em geral. E o Sky Surf na época chegou a ter o Free Fly também, né, no X Games. No último X Games teve o Free Fly também. Era considerado um vídeo esporte. Então eles chamavam de vídeo esporte, porque não tinha público. Era um esporte, a performance feita para vídeo.
Então a gente não tava, tinha. Entendi. a gente tinha competição. tinha competição, não tinha público. Mas era só balizada através do vídeo. Vivo? Isso, então era muito importante transmitir ao vivo, por quê? Porque não dá pra gente entender o que tá acontecendo, né? Quando a gente tá no chão, o público, né? O público tá no chão, não dá pra ver o que tá rolando, só ver a pessoa pousando. Então eles faziam esse link. É interessante você perguntar isso, mas por que né, você pensar assim, né? Mais de 20 anos atrás, tinha transmissão ao vivo. E hoje a gente não vê muito Por isso. Por quê, João? Por quê? Por quê, Pelo cara? seguinte, que o aparelho para transmitir ao vivo, cara, imagina se é um micro-ondas na tua testa, cara. É Entendeu? sério, brother? Então, aquilo é super lesivo a teu cérebro, entendeu? Então, dá dor de cabeça e tal. Isso a gente sem saber não fato das ondas. Não fato de peso, não fato mas de peso, as ondas... Das ondas, entendeu? Então, daí eles se ligaram que aquilo não era algo muito saudável de estar usando, né? Você com um negócio gerando tanta frequência. Exatamente. Trabalhar na Petrobras, tipo isso. Pode, sei lá, dar não tem nenhum caso assim comprovado que foi por isso, mas de repente pode dar um... Mas você exposto àquela radiação, vamos pensar se aquela frequência... Caraca. Então, e assim, não eram todos... Eu não fui fazer filmagem para o evento, eu fui competidor, eu era aerocinegrafista, competidor de Skysurf, então eu filmei o Thiago Miniti, eu e o Thiago era o time que foi participar do X Games. Que teve a sua saída, que era um voo giro, não teve? Sim, isso, Aí no X Games... Essa imagem você tem, João? Tem. Tá, me manda. No X Games foi legal pelo seguinte, primeiro que era assim, um evento muito desejado de estar lá, né? A gente ficou em 10º, né, eu e o Thiago. Super bom. Mas assim, o 9º lugar tinha 10 vezes o número de salto que a gente tinha por ano, né, saltando. Então, tipo assim, a gente treinou 100 saltos, eu e ele, a galera treinava 1000 por ano pra chegar lá, entendeu? Então era muito brutal a diferença do treinamento que a gente fazia pro que a turma que estava competindo lá fazia. Então a gente conseguiu se classificar, tinha classificatórias, tinha que se classificar. Então foi lá em Titusville, onde eu morava, o Thiago foi lá. O Thiago, ele começou saltando com o Sangue era a câmera dele. E aí eles se classificaram, se não me engano, com o Sangue, mas aí aconteceu alguma coisa que o Sangue não pôde viajar e tal, e aí o Thiago me chamou para ser o teammate dele. O Thiago era super famoso, né, assim, nesse sentido. Ele era o atleta Red Bull do Brasil, né, do Skysurf, o Thiago Miniti. Era o Pierre Chauffard, e aí tinha o Thiago, tinha o Formiga, e devia ter mais uns 5 Skysurfers. Tinha campeonato de Skysurf no Brasil, a gente chegou a ter uma época que teve acho que uns 7 competidores no Brasil. Caraca! Ali na época que tinha o circuito Ford Ranger brasileiro e tal. Esse circuito foi famoso, hein? Então, tipo, quem filmava ao vivo eram os atletas que estavam entre os 3 primeiros, que a MTV, a EXN ia lá e escolhia para poder... Para mostrar só os 3 primeiros que sabia, não vai colocar em todos, porque também encarecer demais, né? Ficar trocando de equipamento. Exato, mas eles filmavam com Cineflex também lá, né? Então tinha... No helicóptero. De helicóptero. Então tinha muita imagem boa que era capturada pelo helicóptero. Então era o helicóptero que fazia... O helicóptero fazia... O link. Pode ser. É isso, só pode ser. Não, mas cheguei a ver transmissão ao vivo de skydive direto air to ground com um aparato gigantão, assim, que ficava no lugar onde fica a câmera de fotográfica, eles colocavam essa parada de transmitir ao vivo. Então, isso daí tinha uma bateria que alimentava ele, óbvio. Sim, uma bateria, uma antena circular, assim, né? Uma antena circular que dentro de uma... Que ela mandava, ela provavelmente ele mandava o sinal para algum lugar, certo? Sim. Ele emitia o sinal. Sim. Né? Ou o sinal direto do satélite, eu não sei como. Não, era air to ground. Tinha um caminhão, uma van, UEM, tipo uma unidade móvel. Uma unidade móvel com uma antena. Então pronto. Gigante. Mas essa antena, dependendo, tem várias situações, né? Essa antena ela pode ser uma transmissão, né? Direto para o satélite, mas ela tem vários plug and play, ela tem várias... põe via cabo também. E transmite, ou
pode fazer o que a gente chama de... Eles chamam de micro-ondas, tá ligado? Tipo... Micro-ondas. Um sistema de micro-ondas. Que a Fórmula 1 tem muito isso, né? Então o helicóptero da Fórmula 1 é pro sistema de micro-ondas. Então eles jogam na pista inteira vários receptores disso. O sinal sai do helicóptero, bate nessas repetidoras que vai lá para o M, via cabo ou qualquer coisa que seja, que é transmitido via satélite. Pelo menos é assim até hoje, nada mudou. Sim, essa informação é nova, que aquilo fazia mal. Imagina, micro-ondas, né, cara? Exato. Se micro-ondas faz mal pra comida, né? Imagina fazendo direto no cérebro ali. E você chegou a pegar na mão, você sentia um peso disso? Sim. Eu cheguei a fazer um salto com esse daí uma vez, mas o salto que eu fiz a gente acabou não conseguindo, porque não era todo salto que eles conseguiam pegar o link, fazer jeitinho. É um negócio que não era fácil, assim. Entendeu? Era analógico, brother. O bagulho era analógico. Sim, não tinha digital. Os primeiros campeonatos aqui no Brasil, de four-way mesmo, que eu assisti do chão, assim, eles usavam a câmera no chão. Filmava os caras saindo com uma lente ultra gigante, os caras saíam do avião e filmavam do chão. Mole. Caraca. João, a sua paixão pelo audiovisual acabou te levando para um outro lugar, que foi ser câmera do programa do Luigi Cani, que foi sucesso no Brasil inteiro, enfim. E acredito eu que você deva ter participação em novela, não sei se você fez alguma coisa específica para novela, para filme, porque isso tá dentro do DNA do João Tambor. Não só o amor pelo esporte, mas o amor, essa entrega surreal que você tem para entregar a melhor imagem, né? Eu acho que o que dá mais assim, a paixão, né, do audiovisual é uma maneira de você eternizar aquele momento de voo que poucas pessoas, algumas nunca vão ter coragem de estar lá em cima. E mesmo aqueles que saltam, são poucos o que tem a oportunidade de realmente ver às vezes o que a gente vê lá em cima, né? Você que já voa de wingsuit, já participou de grandes formações, ou você presenciar um voo de skysurf, você vê um skysurf girando, tipo um Invisible Man. Invisible Man é uma manobra que o cara gira assim, tipo um helicóptero, tão rápido que a cabeça e o rosto viram uma coisa só. Então a pessoa fica desfigurada de tão rápido que ela gira. É mais do que 3 por segundo. 3 voltas por segundo? Mais, No freestyle, que tem aquele espacato assim, eu já fiz 3.2 por segundo, né, de giro nesse daí. Então tipo, acho que chega a dar umas 5, 360 por segundo, entendeu? E aí vira o Invisible Man. Então você presenciar isso ao vivo... é por isso o Invisible Man, de tão rápido que seu olho não consegue acompanhar o movimento. A pessoa fica... Você não vê a cabeça e o rosto, vira uma coisa só, entendeu? Assim. Tem imagem? Tem também. Me manda também, cara, isso aí vai ser surreal. Torpedo, então você pega as manobras assim... lá em cima, então a paixão por eternizar esse momento, né? Vem essa questão de sempre estar buscando, às vezes num salto, o pessoal vai fazer salto recorde, às vezes eu prefiro estar de câmera para registrar do que estar lá no recorde, né? Sim. Ali fazendo ponto. Sempre gostei. Agora, como que surgiu isso na minha vida? Foi o seguinte, quando eu era atleta de ginástica artística, a gente não tinha muito conhecimento também na época, e a gente assistia as VHS das Olimpíadas. Então eu lembro até das Olimpíadas de Los Angeles, como que eu vi até gastar a fita. Sim. E a gente colocava naquelas câmeras lentas que tinha dos VHS que dava todo aquele... Sim, mas ia parando, né? Era como se fosse um frame a frame. É quase um frame a frame. Quase. Quebrado. Não chega a ser um frame a frame, porque imagina que em um segundo a gente conseguia parar 3, né? Tipo isso. E aí ficava analisando... será que músculo que contraiu aqui nesse momento? Então veio surgindo junto a questão de ter o audiovisual, isso eu estou falando nos anos 80, pra você ter uma ideia, né? De ter a questão do audiovisual como algo que ajuda na biomecânica, no estudo do movimento, como uma ferramenta. Então teve esses 2 momentos da minha história, o audiovisual como ferramenta de aprimorar a tua performance e o audiovisual como arte de expressão. Mas você tem um olhar poético, independente disso. Você desenvolveu isso é óbvio, isso é nato. Eu conheço, já vi câmeras, mas você tem esse olhar poético, né? Qual que é a sua pretensão, assim, dentro do esporte, né? Nesse sentido de como captar.
Porque você foi lá, vamos lá, você fez vários episódios com o Luigi, não foi? De audiovisual que eu participei, foi assim, quando eu comecei minha participação na TV brasileira, foi com o Gui Padua no Atmosfera, que era um Nossa, eu lembro! Video show, né? Eu lembro disso, brother. Eu e o Rick Neves, né? Na verdade, passou 3 câmeras nesse período aí, né? O Marrá, o Rick Neves e eu. Aí depois desse momento, nos Estados Unidos eu fiz pro National Geographic, fiz um documentário, fiz pro Discovery Channel, eu fiz câmera para 3 programas que tinham Stunt Junkies, que era um programa que chegou a reproduzir aqui no Brasil. E num deles eu participei como personagem também, que eu fiz um swoop dentro de um hangar. Eu entrei voando com o velame numa porta e saí na outra. Então esse foi também acho que você é a minha imagem? Também tem, me manda, João. Bem ruizinha, né? Em não, SD, tudo bem, cara, tal, mas cópia da cópia. Me manda aí. Mas tem. E esse foi bem legal, foi uma sensação incrível, porque você escuta o barulho do swoop, né? Daqui a pouco ele vira tipo um tiro de silenciador. Entendeu? Quando ele entra no hangar? Caraca. Foi uma sensação bem legal. Nunca tive acho que tantas câmeras apontando pra mim. O Luigi daí foi me filmando, né, me seguindo. Tá. O Eli, que eu mencionei, que era do Free Fly, ele era o apresentador do programa. E tinha várias câmeras, no avião, na asa do avião, na cauda do avião, dentro do avião, no hangar, em vários pontos, do hangar. Na parte de cima, de tinha baixo. umas que tinha uns bastãozinhos assim que mexia sozinho, né? Então tinha uns caras que eu passava assim por cima, a câmera virava. Olha só. Então, tinha várias, foi bem legal isso daí. Eu participei também, audiovisual, eu participei como editor também, até no E-Channel eu trabalhei como editor. Mentira! Lá, quando eu morei em Los Angeles, que eu estudei lá em UCLA, né? Estudos Gerais para Mídia de Entretenimento. Então isso foi em 2005 a 2008 eu estudei audiovisual bastante e tive envolvido em algumas produções lá nos Estados Unidos. E aí sempre o Luigi me chamava para fazer uma coisa ou outra, então participei acho que de uns 5 shows diferentes. 5 episódios, né? Não episódios, mais episódios, né? Então, por exemplo, teve o dos 2 Elementos, e que aí eu participei nos 2, 3 episódios. Sim. Aí teve, acho que os 2 Elementos participei mais episódios. Acho que mais, cara, ele é a namorada dele. Isso, a Carol, na época. E aí teve várias participações pro Luciano Huck, que a gente fez, né? Também. Teve uma que foi bem legal lá na Lagoa, lá no Rio de Janeiro, que ele posou dentro no jet ski com o Carlos Burle, pilotando. Sim, foi legal. Aí dentro de carro, dentro de lancha, em cima de caminhonete. E eu sempre fazia um sup ali, tipo, filma e tipo, na última se vira, vamos ver onde pousa, né? Mas foi, graças a Deus, nunca aconteceu nada, assim, né? De filmar do chão também, então quando ele fez aquele salto igual do Tom Cruise lá, de saltar com a moto, né? Ele saltou lá no Grand Canyon, eu tava embaixo da rampa. E aí imagina, eu tava embaixo era uma esteira de madeira indo pro Grand Canyon, eu pendurado pra frente do Grand Canyon, assim, com a câmerazinha daquelas Sony... De equipe ou não? Não. Sem equipe. Você tava pendurado pendurado assim, né? Tava tudo ali, bem, na estrutura, tava mas... no penhasco, né? Mas tava mesmo ali, foda-se. Se eu der um passo pra frente, é meu base jump. E aí, escutava a moto vindo, as madeiras... Falei, nossa, cara, tomara que não quebre nenhuma madeira dessa. Lá vão! Ele, tipo, saltou assim, peguei de camarote, assim, sabe? Ele saltou literalmente por cima da minha cabeça, né? Caraca. Indo pro Grand Canyon, assim, foi bem... Essa foi imagem, foi alucinante. E foi uma imagem que ficou só na minha mente, né? Porque eu filmei e foi uma imagem... Tinham várias câmeras lá filmando. Foi uma imagem tão legal que a turma ficava indo e vindo, vendo, e que aí... foram gravar alguma coisa e gravaram por cima. Perderam a imagem. Que pariu. Mas foi bem legal, essa foi uma cena incrível. E, bom, aí teve algumas outras produções de audiovisual, assim, de shows, né? Foram aqui, ali, várias. Sim. Pro Fernando Fernandes, fiz algumas. Isso, o Fernandão. Pro Bobby Brunquist. O Bobby Brunquist a gente fez na época, acho que foi 2007, 2008, pra Red Nose, a gente fez uma produçãozinha, vinha um DVD junto com a revista da, não sei se foi da Trip, qual revista que era, mas vinha um DVD junto com a revista e lá tinha uma produção que eu ajudei a filmar, editar também e tal. O Bob saltando de skate, a gente inventou um sistema de desconexão do skate que foi bem interessante, que não era que nem Sky Surf, que tinha o binding.
Era o skate e o tênis. Tênis. Então o desconector, ele desconectava o cadarço do tênis. Ô, louco. Onde passava o cadarço era no desconector. Um desconector igual do que a gente usa mesmo de asa. Então você puxava o negócio e saiu... Você puxava e aí, tipo, como se tirasse o cadarço inteiro e o pé saía dentro do tênis. Se precisasse, né? Mas ele acabou pousando com o skate. Com o skate. Uhum. E foi legal. Olha também que legal, essa produção. Não sabia disso não, cara. Essa produção foi bacana. Se tivesse essa imagem também nos mande. Essa imagem eu tenho, acho que não tem problema. Só ver com o Bob. Não tem. E tem aí filmado de Cineflex, esse salto dele também. Fica lindo, fica lindo. Que mais? Aí de produção, teve as produções daí voltada para a parte educacional. Então foi um projeto com a Skydive University, que aí foram 10 anos de produção, do ano 2000 a 2010. A gente fez 4 DVDs com a Skydive University, que foi o Learning to Free Fly, Backfly, o Cityfly, o Transitions e o Head Down. E na época, eram DVDs, não eram? Isso, DVDs. Traduzido, a gente fez tradução. Eu lembro que a gente foi contactando um paraquedista daqui e dali. Você fala japonês? Sim, então traduz aqui e tal, isso aqui. Então a gente foi contactando todo mundo que a gente conhecia e, obviamente, passando por uma verificação naquela língua, lá naquele país. Sim. Né? E traduziu para 8 línguas, viralizou, de certa forma, né? Depois de uma época eu vi muitos vídeos no YouTube rodando piratão, né? Por uma galera. Que nego joga pra internet. E aí viralizou, mas foi legal, viralizou. Então foi um período, assim, esse período dos anos 2000 aos 2010, foi um período legal, porque o Free Fly estava em plena ascendência, não tinha material, tinha algum outro, assim, material didático, mas não em vídeo, com animação gráfica, explicando direitinho, passo a passo, né? E isso então você fez no seu, né? Sim, isso teve ali tinha direitinho. Tinha todo um esquema de 3D, tinha todo e ali foi assim, saltava de dia, à noite ia lá, fazia animaçãozinha. Então, a gente mesmo, eu, a Ju, o Fabian Heidel, que foi nós 3 que fomos até o Fernando japonês você me apresentou. Sim, ajudou. Aí o Fernando ajudou mais, daí quando eu fechei o último desse 10 km, eu fiz uma produção com o Body Flight Exercise, que é um treinamento funcional. Então, tudo que é um livro também, né? Isso, tem o livro, né? Que é mais voltado para a parte de mobilidade, tem a parte de fortalecimento. Cara, isso é sensacional, é outro planeta. O livro e aí o DVD com vários exercícios para fazer na musculação, fazer com tudo que dá para você fazer com o corpo, visualizando, né? Também fala muito sobre técnicas de visualização. Porque, tem gente que visualiza naturalmente, né? Visualiza, vê a imagem e tal, não sei o quê. Mas existem técnicas para você aprimorar ainda mais e cada segundo em cada livre conta, né? Então, se você pode passar 1 hora no chão para acelerar o teu processo de aprendizado lá em cima ou dentro do túnel, né? Já acelera bastante. Então, é legal que durante esses anos, às vezes eu encontrava com paraquedistas, você que é o João Tambor, que fez aquele com vídeo, certeza. Aqui, você me ajudou muito na evolução do meu paraquedismo, aprendi muito com o material e tal, então eu acho que é legal. Isso foi legal porque foi, de certa forma, uma maneira de contribuir com o esporte de quem lá atrás ralou muito para aprender, né? Que não tinha de onde aprender, não tinha que nem hoje. Hoje em dia é ridículo, é fácil, você, né? Com inteligência artificial, então, ainda né? E a quantidade de equipamentos, de profissionais bons que a gente tem aqui no Brasil. Imagina, a gente tá aqui quarta-feira, o avião não para de subir. Isso aqui não existia antes. Nunca. Então, para acelerar, tornar mais acessível e a pessoa conseguir aprender mais rápido, né? Isso acho que ajudou a contribuir com a evolução do esporte no mundo, né? De certa forma, e no Brasil também, principalmente, né? Nesse período aí de uns 15 anos atrás. João, hoje quem quiser, vamos falar sobre a Liga dos Atletas, né? Então, eu queria que você falasse sobre a importância da Liga dos Atletas. Você falou que você vai ter uma novidade aí que você quer para falar para as pessoas, aí você já pode falar. E aí já também explicar o que é o site, o que tá dentro de todo esse esquema. Vamos lá. O Body Flight Exercise, o livro, o DVD e toda essa produção do Learning to Free Fly, que são os DVDs com animação, e mais um conteúdo novo que eu gravei de videoaulas, eu compilei isso tudo na plataforma do Hotmart, uma plataforma de cursos. E aí, quem é membro da Liga, né, PQD, tem um desconto especial aí de 30%. Então tem um código para quem é, né, quem está ali inscrito na Liga. Esse material você pode pegar separadamente ou o combo, né, que eu sugiro o combo, porque acaba que sai quase o mesmo, sai muito mais barato. Muito mais barato você pegar o combo separado do que você pegar separado, sem dúvida. Com 30% se você for da Liga, vale muito a pena, né? Sim.
Assim, ali você vai ter a noção, ver em 3D, toda a parte de biomecânica, da aerodinâmica, né, do corpo. Nas posições de back, sit, as transições. Tem também exercícios que você propõe exercícios da academia, né? Isso, aí esse é o outro material. Aí tem a parte do Body Flight, que é o material de treinamento funcional. Porque o paraquedismo é um esporte bem peculiar em termos de tipo de contração muscular. Não é que nem você ir para academia e se fizer só um exercício normal, você está fazendo um tipo de contração que a gente chama de isotônica, né? Você contrai músculo, relaxa, contrai, relaxa. No paraquedismo é um pouco parecido com uma mistura entre o que você usa na ginástica, nos exercícios de calistenia, né? E também um pouco de hidroginástica, vamos colocar assim. Por quê? Porque a resistência da água, a gente tem a resistência do vento. Só que como o vento não é tão denso que nem a água, a gente tem os movimentos mais dinâmicos, mas a gente tem uma constante sobrecarga, né? Que é o vento. Que é o quanto você apoia, são as pressões do vento, né? Exatamente, o quanto se apoia, e vem até o jeito errado de falar, mas eu vou falar que vai ficar mais fácil de entender, a velocidade que você desapoia. Ou seja, você contrai e relaxa a musculatura, né? Então a gente chama isso de concêntrica e excêntrica. A contração excêntrica, que na verdade é um relaxamento da fibra muscular. Por exemplo, se eu levantar um peso aqui com o bíceps, né? Levantei aqui, pum, se eu relaxar vai descer com tudo. Tá. No paraquedismo, quanto mais você domina cada ângulozinho de ir relaxando e de repente, segura um pouquinho na metade, relaxa tudo, entendeu? Isso é o que vai te dar o maior nível de controle do teu corpo no vento. Então a sua noção, a sua consciência corporal especificamente desse tipo de contração, contração excêntrica e ali a isometria, que é o que usa na calistenia. Isso tá Isso tudo tá no Body Flight Exercise, então tem a videoaula explicando tal. Galera, é imprescindível. Então você que já treina na academia ou que já tem um personal trainer, ainda é melhor, né? Porque o personal trainer vai saber adaptar. Aí ele adapta, você pode fazer os mesmos exercícios que você já faz, só que só mudar uma coisinha ali para ficar mais específico pro voo. E João, isso serve para todas as modalidades? Isso serve para até para quem não salta, se quiser ter um tônus muscular melhor, uma consciência corporal melhor. E também para quem vai voar no túnel, também é a mesma coisa, né? Principalmente, é. E eu diria até, assim, é um material riquíssimo em teoria de conteúdo, e tal, de conteúdo. Tem muita de fisiologia, tem muita coisa, né? Exatamente, eu acredito até que para quem trabalha, né, coaches, instrutores, também é um material interessante para você, daí pega às vezes um aluno, às vezes a gente tem aluno que não tem consciência a pressão corporal. Que está aqui, ó, olha esse desenho, olha isso aqui. Tem uma coisa até que não tem ainda nesse material, que é recente esse aprendizado, eu vou fazer uma atualização na plataforma, a gente chama de inteligência neuromuscular. Aprendi isso com um dos maiores patologistas neuromusculares do Brasil, maior referência na área da medicina de patologia muscular. E a inteligência neuromuscular, você consegue trabalhar no treinamento, né, com estimulação neuromuscular específico para o que você vai usar. No caso, na patologia se treina mais voltado para a parte funcional, né, você andar, agachar, agarrar, né, a parte funcional de você ter autonomia, né, de movimento e tal. Mas a mesma técnica aplicada para alta performance no esporte, quando você está falando ali de alto rendimento, de coisas específicas, acertar aquele voo que você está fazendo de um desloque, que você ainda está meio ali, chega que nem uma mosca varejeira, você chega ali na precisão, parar, ficar, gripar, então todas as modalidades, né? Enfim. Então, quem quiser não for atleta de paraquedismo e quer entrar, qual que é o site, João? Body Flight X de X, que é de exercise, Body Flight X, Body Flight, flight de voo, Body Flight X, X, né? .com, bodyflightx.com. E aí no Hotmart também, né, dá pra o mais fácil é você entrar no meu site também, lá vai ter links, né, também para esse segmento, na bio do meu Instagram. Então todas as minhas redes sociais é joãotambor.com.br, né, aqui no Brasil o site joãotambor.com.br. E aí ele é através de lá, então. Isso. No Instagram, @JoãoTambor. Isso, no Instagram, que é @JoãoTambor, na bio do meu Instagram, João Tambor, tem também o link para ir pro Body Flight. Para ir pro Body Flight, beleza. Isso. E quem quiser no YouTube, tem alguma coisa no YouTube? No YouTube tem, o canal do YouTube também, Body Flight. Body Flight. Body Flight X. Então é uma oportunidade única, na minha visão
Todos deveriam ver, porque você consegue... Você me deu alguns DVDs e eu assisti todos. E é impressionante o quanto você consegue entender melhor a questão fisiológica, a questão física, a questão de timing, a questão de body position e aonde as pressões estão acontecendo, que como você reage a isso. Então é imprescindível, você que não é atleta, ou você que é atleta e você que é atleta da Liga. Atleta da Liga tem desconto, 30%, sim. Vai ter um QR Code, alguma coisa assim. Você coach, você aluno, você piloto de tandem, você qualquer coisa, você atleta que está começando, você atleta que está no meio, você atleta que tem 50 mil saltos, vale muito, porque conteúdo de valor sempre é muito bom, João. Então, puta retorno que você dá pro Skydive. Só tenho a agradecer, irmão. Valeu, de verdade. Binho. Queria também aproveitar e agradecer você, porque você também traz um retorno incrível hoje aqui no Brasil, de produção de audiovisual, de conteúdo aqui. A gente aposta bastante. A gente a gente trabalhou muitas vezes juntos, né? Sim, todos os momentos que a gente trabalhou junto, aquela produção da High Steel que não foi tão maravilhoso para eles, mas a execução em si foi muito emocionante, foi legal, porque juntou, né, o Marquinhos, juntou. Foi incrível. E é legal quando a gente consegue juntar uma turma bacana, tanto da parte por trás das câmeras e na frente das câmeras, sim, né, e fazer acontecer ali algo incrível, né? Exato. Então, também agradeço muito a tua participação aí e obrigado, mano. Atuação na nossa a gente junta é muito mais forte. Então, finalizamos o nosso episódio com o João Tambor. João, obrigado, irmão. Valeu, Binho. Valeu demais. Sou extremamente grato a esse cara aqui. Muito obrigado por ser a pessoa que você é, independente do Skydive. Você é um cara que mora no meu coração, eu não pago aluguel. Gosto muito de sempre dialogar, sempre aprendo muito com você. Você me ajudou pra caralho, me ajuda bastante também. Sou muito grato pela nossa amizade, viu, irmão? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, prazer. E pra você, se inscreve aí, clique nas notificações, Instagram Liga PQD, Instagram Cortes da Liga, YouTube Liga PQD, Spotify tem o Liga Podcast. E é isso, beleza? A gente se vê no próximo episódio. Um abraço, fui.